Ah, então, gente boa, eu estou aqui com Vanusa Monteiro, teóloga, e a gente vai conversar um pouco a respeito de comunhão na igreja, e ela se fundamenta na Trindade. E eu lembro que quando eu conversei com ela sobre a monografia, ela tinha me falado de Trindade e eu me perguntei para mim mesmo qual o problema que ela resolveria pesquisando sobre Trindade. E aí eu não aguentei e perguntei para ela. E aí ela falou sobre um assunto que eu tenho certeza que qualquer cristão sério sabe que é um problema a se resolver. Eu entendo que é um soco no estômago do corpo de Cristo, que é o problema da falta de comunhão, do egocentrismo, da feira de vaidade, da disputa de poder, das rasteiras, puxadas de tapete. Nós sabemos que há muita maldade que acontece na igreja e que muitas vezes essa maldade faz com que algumas pessoas, ou novas na fé, ou gente que está querendo vir para a igreja pensando em mudar de vida, ao se deparar com essas coisas, começa a pensar que a fé cristã não é tudo aquilo que os pregadores prometem quando eles pregam domingo à noite ou quando eles estão na praça evangelizando. Então, a gente começa com uma pergunta que é o assunto da Vanusa em relação à questão de comunhão na igreja. Como é que a gente pode acolher o outro com empatia nos dias atuais? Então, diante de uma situação dessa, de um questionamento desse, eu, pelo menos, acredito que perguntando para a Vanusa, ela vai dizer que isso é possível. E eu gostaria, né, que a Vanusa pudesse falar um pouquinho sobre o que a motivou a falar sobre comunhão e tendo a Trindade como referência. Você pode falar para a gente sobre é possível acolher o outro com empatia nos dias atuais? Saudações. Saudações, pastor Ruberlan. É uma alegria estarmos aqui com Amém. essa proposta. A gente está se sentindo assim honrada, Bom. também nos sentindo com muita responsabilidade em trazer um olhar a respeito disso. A gente não tem uma pretensão aqui de esgotar o assunto, nem tanto de comunhão de tudo que já foi posto, nem tampouco da Trindade, que é algo ainda misterioso ainda para muitos e para nós também. A gente, quando começou a olhar nessa perspectiva, a gente foi muito mais desafiada a falar e a pensar a respeito pelo nosso orientador e amigo Bruno Albuquerque, que nos ajudou nessa caminhada. E a gente deseja aqui construir algo a respeito do outro, continuar a mergulhar e a pesquisar e tirar também suas interpretações no olhar da Trindade como exemplo de uma comunhão legítima. Como o senhor bem colocou, é possível sim, mas como se dá? Eu penso dentro da nossa pesquisa, e isso foi se encaminhando, que é preciso ressignificar a comunhão. A comunhão ela vem vivendo dentro da trajetória cristã, dentro da perspectiva cristã, ela vem vivendo um esgotamento em sua expressão e em sua prática de vida. Que a Bíblia ela comunica para a gente que a comunhão ela pode ser retratada dentro de um encontro de celebração. Isso se dá diante, né, do que se diz respeito a Jesus nas parábolas, como lá na... Opa, travou Uma um coisa pouco. aconteceu de resultado. Sim. A gente pensa em comunhão quando a gente olha a respeito de uma amizade. E aí Jesus dá um conselho brilhante que diz que diante de todas as conquistas que você tem, em Lucas 16:9, de todo o patrimônio que você tem, você reserve o amigo. O amigo precisa ser reservado. E aí a gente vai começando a olhar a comunhão e aí fala assim, qual é o padrão de comunhão? Qual é o estilo de comunhão que a gente pode enxergar também na Bíblia? Só um instantinho. Mediante...
O que acontece? Você falou sobre a comunhão enquanto amizade, só que a primeira que você falou sobre celebração tinha dado uma trava no nosso sinal. Uma é sobre amizade, ficou bem claro pelo Sim, sinal aqui. sim. A outra é sobre celebração, foi como? A comunhão que retratamos em celebrações, ela é bem vista junto às parábolas que Jesus pontua dentro da dracma perdida. Uhum. Após ser encontrada a dracma, Isso, chama todo para celebrar. Diante também do filho pródigo, isso, talvez esse retorno desse filho pródigo acontece também uma celebração, uma comunhão linda. sim, E aí a gente começa a pensar, mediante exatamente o que o senhor colocou, diante de todos os enclaves que a vida cristã nos propõe, isso. como estabelecer comunhão de forma legítima, como estabelecer comunhão de forma a ser relevante e ressignificada hoje. E aí a Sim. gente olha para a Trindade. A gente olha para a Trindade na expressão máxima salvífica, papel salvífico. A gente olha para a Trindade em sua expressão máxima do amor que é imprescindível, de amor imprescindível, que não pode ser substituído por outra coisa. E a gente olha para a Trindade como um elemento que vai contribuir para essa comunhão, porque há na Trindade a sinergia proposta, há na Trindade o olhar igualitário, quando ela proporciona a graça, e há na Trindade um olhar de comunhão que muda a nossa perspectiva, que é não olhar para o outro, mas é olhar com o outro. É um olhar conjunto, aonde se dá. Como é que se dá isso? Aonde o diferente é tão necessário quanto os iguais. E aí se fala do que a Bíblia vai pontuar para nós sobre o que Paulo diz, né? Sobre que hoje a salvação veio para os judeus, gregos, gentios, nos alcança. E aí a gente vai pontuar também em Paulo algo que é brilhante, que retrata, ele é alguém que pega o testemunhal, ele pega o que é expressão de fé e ele normatiza. Ele traz forma de tal maneira que a gente está hoje usufruindo dela. Esse tema ele tá proposto no que Paulo nos ensinou nos seus escritos, que é uma teologia sistemática. Paulo sistematizou tudo e aí a gente hoje está se propondo, está se valendo dessa teologia sistemática para pontuar na Trindade um elemento fundamental para uma comunhão legítima. Boa. E assim, enquanto você falava, eu estava pensando aqui, é algo interessante, né? Porque Jesus, quando ele está orando, ele fala, glorifica-me, né? Com aquela glória, né, que eu tinha. E quando fala que o Espírito vai vir, né? Mas ele vai vir para dar testemunho do próprio Cristo, né? Ou seja, o Espírito Santo ele não está aqui entre nós para se autopromover, mas para promover Jesus, né? E quando alguém chama Jesus de bom, Jesus fala que bom é o Bom é Pai. o Pai. Assim, a gente percebe que um honra o outro, né? A gente não vê aquela coisa de, ó, eu sou teu pai, tu tá entendendo? Eu sou Jesus, eu sou o Espírito Santo, né? Assim, coisas que às vezes acontecem entre nós devido à nossa humanidade, né? Em que às vezes é como aquela situação, eu tenho um salário mais alto que você, então eu tenho a ilusão de que eu sou melhor do que você, né? Ou se de repente você é mais bonita do que eu, você tem a ilusão de que você é melhor do que eu, ou de repente coisas como acontecem, né, numa vida em sociedade, né? Se eu sou portador de deficiência, ou se eu sou negro, ou se eu sou gordo, né? Essas coisas que às vezes a gente infelizmente se ilude, né, com essas questões temporais, sociológicas e traz isso para a igreja ou até mesmo os aspectos assim entre aspas mais beatificados, digamos assim, aquela questão de eu sou um diácono, né? Eu sou o pastor, eu sou a irmã de oração, eu sou o vice-presidente da igreja, né? Assim,
algumas coisas que, em vez da gente pegar toalha e bacia para servir os irmãos com os dons e talentos, a gente parece que está buscando um degrau para a gente dizer que a gente é mais. É como se, de repente, houvesse uma ética capitalista, né? Dentro da igreja, né? Onde há uma competitividade e onde há uma superioridade, né? E a gente olha para essa questão da Trindade, né? E fica impressionado, né? Com essa simplicidade e esse respeito, essa honra, né? Em que um trata o outro, né? E o quanto, né? Seria bom para a nossa vida se, conforme você quando falou a questão de olhar com o outro, né? Aquela questão de como é que eu lido com aquele irmão que lida com um trauma de infância e às vezes até ignora esse trauma de infância, né? Como é que eu lido, né, com aquela irmã que às vezes ela tem dificuldade de lidar com liderança devido à criação que ela teve, ou de repente como é que a gente faz para lidar com aquele pai que, pelo fato de ter sido maltratado, ele é fraco na hora de exercer a firmeza com o filho, né? E assim, e a gente às vezes não pega essa ideia de acolher, né? De se colocar no lugar do outro e olhar com o outro, né? E conseguir perceber junto essa perspectiva, assim, opa, eu entendo porque que meu irmão é assim, e assim, e eu tô do lado dele, a gente vai estar junto, e ele tem pontos positivos, né, e coisas do tipo, e eu vou fazer uma pergunta, mas eu não sei se de repente eu falei alguma besteira e você quer me cortar, ou corrigir, ou ajeitar alguma coisa? Não, perfeito. Só queria pontuar que nesse olhar que você traz, o que fica em aberto e precisa ficar sempre é o diálogo. A palavra-chave sempre vai ser o diálogo. Porque Paulo, mais uma vez eu vou citar, e a gente também trabalha ele na nossa monografia, ele foi aquele que vai direto ao ponto. Quando ele vai falar do Deus desconhecido, justamente numa cidade portuária, onde não tinha nenhum problema de nascer mais um ou dois ou três deuses, mas de como esse Deus desconhecido, ele usou a própria expressão ali posta, para comunicar a simplicidade do evangelho, sendo Paulo de forma erudita que era. Mas ele alcançou aquele público de tal maneira que ele sofreu as consequências, porque naquele momento a gente pode pensar hoje também que Paulo escolheu a melhor parte de que fazer o que realmente era importante, né? Que era ter a vida posta e gasta a Jesus, ao Evangelho, né? Ao apregoar esse Evangelho. E ele fez isso. Ele pontuou exatamente ao Deus desconhecido de maneira que ele comunicou essa graça acessível e tangente e palpável, porque a Trindade ela traz essa vertente também. Por que ela traz essa vertente? Porque na nossa vida cristã, nas igrejas, nas nossas comunidades, tudo se realiza com a presença da Trindade. As orações a gente conclui. Em nome de Isso? Jesus, né? Em nome de Jesus. A questão da celebração do batismo, desculpa, em nome. Jesus está ali presente, ainda que seja simbolicamente, ele é o posicionamento, né? Está ali Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Outras questões, os louvores, o culto em si, a liturgia ela precisa ser cristocêntrica, senão perde o sentido, perde a razão de ser, fica vazia. Então, é tudo que se reúne, tudo que se faz, tudo que se comunica, se propaga na igreja, nos nossos arraiais, nas nossas comunidades, precisa estar bem elucidada a Trindade. Boa. Embora ela não esteja na Bíblia de forma explícita, ela está o tempo todo sendo comunicada nos contextos, nas histórias, no decorrer de toda a história do cristianismo. Porque quando chegou lá um ponto dentro, né, de um dos concílios que retratou lá a importância da existência do Espírito Santo, fez toda a diferença. Boa. O conjunto dessa trindade, a proposta dessa trindade, que precisa estar viva nas nossas relações, porque os atos de Jesus é manifestado na trindade em gestos e ações. E como hoje nós como
pessoas que representamos esse Cristo porque Ele mora em nós. Como hoje nós vamos revelar esse Cristo? Não são nas nossas relações? Exatamente. Então, quanto mais comunhão eu busco a ter com o meu irmão, não de dizer para ele o tempo todo, você está certo, ou uma relação que não tenha reflexão, mas dentro de uma relação que tenha reflexão e conflito, mas que a gente cresce junto, sabendo que a base maior é o amor e o sangue do Cordeiro, que nos faz um no Pai. Amém. E aí, o que acontece? Eu, por exemplo, estava observando aqui algumas questões do seu projeto e como a gente tem mais ou menos uns 20 minutos, eu gostaria de esgotar pelo menos a questão problema, as hipóteses, e dentro disso, eu queria, se você pudesse me responder mais ou menos dentro de uns 5 minutos, quando eu vejo aqui a questão problema, tá? Como se relaciona a comunhão da igreja e a trindade divina. E aí a gente tem, né, com relação da comunhão na igreja e a prática do amor cristão, com o acolhimento diário, e com relação da comunhão com a unidade da igreja. E aí, em relação a essa questão, né, de acolhimento diário, pelo menos, né, você pode viajar dentro de toda a questão problema, mas pelo menos essa parte que eu vi assim, acolhimento diário. Ao mesmo tempo que você fala sobre a importância da gente caminhar junto e dialogar, você também fala sobre a questão de nós não sermos, como é que eu posso dizer, omissos, inclusive na confrontação. Pelo menos é o que pareceu aqui no seu discurso. Sim. Como é que a gente faz, de acordo com o que você desenvolveu no seu estudo acadêmico, como é que a gente faz para ter esse acolhimento diário, sabendo que assim as pessoas hoje, né, elas até a gente observa muito isso na questão das redes sociais, assim, há uma facilidade muito grande da gente opinar, mesmo sem as pessoas pedirem a nossa opinião, e ao mesmo tempo a gente se melindra, né, quando a gente, por exemplo, a gente está postando isso aqui. E eu e você precisamos estar com um certo nível de maturidade para entender que uma pessoa que estudou mais doutrina, estudou mais trindade, ou estudou mais comunhão, alguém que não estudou nada, mas assim, não estudou nada, mas acha que sabe, então essa pessoa vai carregar na tinta e vai mandar bala em cima da gente. E a gente tem que ser maduro, né, para entender que assim, são coisas que acontecem. Mas nesse tempo que a gente vive, isso é difícil. E aí, como é que a gente faz para acolher e ao mesmo tempo exortar, né? E exortar aqui no sinônimo de encorajar, né? Então, como é que a gente faz para acolher, mas ao mesmo tempo exortar os irmãos a serem imitadores de Deus como filhos amados? Pelo menos eu vi nessa questão um problema, e aí eu vi essa palavra acolhimento mexeu comigo. Como é que a gente faz? Então, eu penso que o acolhimento ele está presente na vida, né? Jesus faz isso de forma brilhante e diante do batismo, né? Deus faz isso com Jesus diante do batismo. Este é meu filho amado em quem tenho prazer. Então, eu acho que a maior identidade reafirmada, o maior acolhimento feito. E aí, diante das nossas relações, como gerar acolhimento, mesmo pensando diferente, deixando claro que se pensa diferente? Como fazer isso? É olhar para o teu irmão, para olhar para o teu semelhante e dizer assim, ó, eu não penso, não ter medo de dizer não. Eu não penso como você, mas eu não desisto de você. Opa. Eu não assimilo da mesma forma, com o mesmo olhar, mas eu estou pronto e desejoso a perceber o que de fato te transcende dentro desse assunto. Porque o que está difícil nas nossas relações, no nosso diálogo, é buscar entender a transcendência do outro, em qualquer assunto. A gente pega a transcendência e coloca só no campo religioso. Na verdade, a transcendência ela é posta em qualquer área, porque o transcender é algo que te faz olhar com admiração e com um olhar de mistério de que você conhece, você tem sede sobre aquele assunto. E aí, quando eu pergunto para o outro o que te faz transcender nesse assunto, você dá possibilidade para o outro ser claro para você, e aí vai se posicionar, vai ficar claro para você também.
o trauma do outro, a dificuldade do outro de ouvir não, a dificuldade do outro de sofrer ou de viver lideranças, a dificuldade do outro de ser liderado, a dificuldade... Vai deixar para você claro isso quando você pergunta o que te transcende nesse assunto. E aí, quando a gente consegue equiparar a transcendência, você tem também a possibilidade de comunicar o teu olhar de transcendência. E aí, você faz algo que é brilhante, que eu acho nas relações interpessoais. Você traz para perto sem quebrar a identidade ou mutilar o outro. É aquela ideia de não fazer com que o outro fale assim, ok, para encerrar o assunto, mas também, sim, mas também você traz o outro, fazer com que ele pense dentro do teu olhar e você também traz o olhar dele para você pensar. E lá na frente, o que hoje você levanta como uma bandeira de vencer ou morrer, lá na frente fala assim, meu irmão tem um pouco de razão naquela questão lá. E ele vai dizer para você, ou ele vai dizer também sobre você, a minha irmã tinha questão, um pouco de razão naquela questão. Eu poderia ter cedido aqui, e aí a gente começa a entender que é possível, com nossos dons e habilidades, nas multiformas e graça, que é proposto como igreja, porque um dos pontos da nossa monografia falou sobre isso. Multiforma, né? As multiformas de sermos igreja, através dos nossos dons e talentos. Que às vezes o outro não tem exatamente aquela percepção, aquela maneira de interpretar o que é em nós um dom ou um talento. Mas a gente tem que levar ele a essa condução. E ele a nós, no outro dom e talento. Porque nossos dons e talentos, como o senhor colocou lá no princípio, não é para nós, é para servir o outro. E de automaticamente servir a igreja. Perfeito. E uma outra situação, né, que eu estava observando aqui, quanto à questão, né, da possibilidade da comunhão, né, em relação à questão de a prática do amor cristão, ela é possível, né, desde que se promova a comunhão, a exemplo da vivência que há nas pessoas da Trindade. E aí você até chegou a falar um pouco sobre isso já anteriormente. A questão da possibilidade que, por meio do acolhimento, aconteça a comunhão na igreja dentro dos moldes vividos na Trindade. Você, né, falou um pouco sobre isso agora também. E em relação aqui, né, a parte C da sua hipótese, quando eu vejo das suas hipóteses, eu vejo, pode ser que na vivência da comunhão seja possível promover unidade nos moldes da Trindade. Aí, assim, eu achei uma coisa assim tremendamente bela, só que eu confesso para você que eu acho audacioso, né? Então, mas como você desenvolveu o trabalho, você vai poder justificar isso que você está trazendo como hipótese. Em relação à questão de, na vivência da comunhão, como é que é possível promover unidade? Por exemplo, vou pegar esse contexto que a gente está vivendo agora, né, no mês de abril, que começou lá em março. Assim, a gente teve o problema, né, da Covid-19 lá na China no ano passado. Aí esse problema veio se estendendo no mês de janeiro, fevereiro teve carnaval com Fusca, violão, Flamengo e a negra chamada Tereza. E aí, em março, que eu não sei porquê, em março que teve coronavírus no Brasil. E aí, nesse caso, começou o quê? Ninguém sai de casa, né? Vamos soltar a bandida, vamos prender senhorinha que está caminhando na praia. E aí, nisso, né, os governadores se reúnem, problema no Congresso, no Senado, o presidente da República, a mídia. E aí, nessa brincadeira, assim, em vez de todo mundo se unir contra o vírus, parece que a coisa ficou ao contrário, né? E assim, diante de uma situação dessa, isso pode parecer bobeira, mas afeta o relacionamento dos membros da igreja. Tanto que você testemunha, né, de que a gente teve um monte de treta entre evangélicos naquela discussão se fecharia o templo ou não, né? O cara que fecha, ele não tem fé, o cara que abre é irresponsável, e aí, assim, esse monte de discussão. Como se não bastasse a discussão do fecha ou não fecha o templo, a discussão de quem, por exemplo,
a favor do Bolsonaro, que isso tem a ver com vírus, eu não sei, mas a favor do Bolsonaro ou contra o Bolsonaro. Quem, por exemplo, é a favor do nosso governador aqui no estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, ou é contra. E aí, nisso, assim, e o povo se degladiando sobre política, né, enquanto eu, pelo menos, que lido com Uma as questão pessoas. maior. Eu que lido com as pessoas pela internet, eu vejo que, assim, as pessoas que nós conhecemos que não são cristãs, que não são evangélicas, elas estão falando de Deus, elas estão mandando louvores para a gente pelo WhatsApp, elas estão acompanhando nossas lives no Facebook, dizendo amém, pedindo oração. E aí eu, pelo menos, percebo que os cristãos estão tendo uma oportunidade única, né? Que, assim, eu não lembro de ter vivido um tempo desse em que, assim, há uma abertura muito grande para a pregação do evangelho, mas os cristãos, eles estão se polarizando. E eu vejo, pelo menos aqui, uma proposta que, assim, eu, com certeza, eu quero abraçar essa proposta, mas como é que a gente vai ter uma vivência de comunhão onde é possível promover unidade nos moldes da Trindade, sendo que nós somos do jeito que somos? Como é que você chegou a essa conclusão? Diz para mim. Então, o olhar se deu numa perspectiva, tá? Numa tentativa, aonde a gente olhou a relação de pai e filho, aonde existe uma essência. O teu filho é o teu filho porque tem o teu DNA. Isso. Ele não poderia ser filho da outra pessoa porque tem o teu DNA. Isso. E aí, quando fala que uma comunhão a gente busca, a gente olha e encontra possibilidades na Trindade, tendo a essência de um Deus que é criador, sustentador, governador e que conduz a plano e a história de sentido do plano de salvação, e aí do Filho que executou esse plano e do Espírito Santo que estava presente em todo o processo. E aí essa essência que eu chamo para a comunhão, uma essência de que um não desistiu do papel do outro. Uau! Aí a gente vai trabalhar aqui como, por exemplo, se Jesus olhasse e falasse, pai, show de bola o teu plano, extraordinário, mas eu não quero esvaziar da minha glória, não. Eu não quero ir para a cruz, não. A cruz é ser algo terrível. Mas ele não abriu mão do papel do outro. Ele falou, ainda disse assim no Getsemane, pai, se for possível, faça de mim esse caso. Contudo, seja feita a tua vontade. Até no final, os papéis de importância estavam de mãos dadas. O Deus Pai, o Deus Filho, a trindade de Deus, a triunidade, as manifestações estavam ali presentes. E quando eu falo de uma comunhão que tem esses moldes, é de essência. E aí uma essência que olha de fato para o outro, eu vou buscar evangelizar de forma relevante, porque a mesma graça que me alcançou, com a mesma importância e valor, que me tira de um afastamento eterno, é essa mesma graça que é acessível, que também é possível ao outro, e ele precisa, né? Como eu também precisei um dia. Então, é nesses moldes aí, porque quando eu olho para esses moldes de comunhão, eu não desisto tão fácil de realizar uma atividade de evangelística, seja ela livre, seja ela moderna, seja ela dos tempos antigos, mas eu não desisto porque o tempo está ruim, porque está muito calor, porque está muito frio, ou porque é o jogo do Flamengo, ou é porque é a Copa do Mundo. Eu não desisto de comunicar ao outro as verdades bíblicas, o plano de salvação, a evangelização que é passo a passo, porque eu entendo que existe uma essência de amor, uma essência de graça, uma essência de justiça que não começou em nós, começou no Pai. E aí, prova disso, acho que mais clara, é que nós às vezes nos esquecemos que nós somos filhos por adoção. Nós somos enxertados na videira, tá certo? E aí, um exemplo claro que eu acho lindo é quando quem tem a oportunidade, tem esse coração apaixonado para a adoção, ela faz mais ou menos esse processo. Porque quem vai ser adotado, ele está à espera, ele precisa, ele anseia,
ele até deseja, mas quem faz o processo de ir ao encontro é o pai que deseja o adotar. E não foi isso que Jesus fez conosco? Aleluia. Ele decidiu se revelar, ele se revela de tal forma a se fazer filho, e mais do que isso, ele vem ao nosso encontro, onde ele faz com que ele recebe a nossa vida e troca. Ele pega tudo, a cruz era para nós, sabe? O sofrimento todo era para nós, mas ele troca, ele faz com que a cruz seja estabelecida nele, para que a gente viva uma vida plena de graça nele. Então, eu acho que quando a gente pensa, no momento que eu pensei nos moldes, tá, da Trindade, na comunhão, em sentido de essência. Eu vou conseguir tudo o tempo todo? Não, mas é importante que eu tenha aquela essência. De repente, o teu filho não vai acertar o tempo todo os ensinos que você vai trazer para ele, mas é importante que ele tenha essa essência. E quando chegar na frente, o sinalzinho apita. Ah, peraí, isso aqui é errado. É errado porque eu aprendi com meu pai, eu aprendi com meu avô, eu vi minha mãe fazendo assim, eu vi minha mãe se desculpando, eu vi meu pai pedindo perdão, então eu preciso retroceder. Ou Então, seja, é ter a nessa Trindade como essência. referência, né? Referência e essa essência dentro, porque quando alguma coisa fica interno em nós, não precisa de papel para ser lido, está interno. E não Ou precisa de seja, presença. então, Não pelo que precisa eu de vi, presença. então, pelo que eu vi, assim, é como se a gente, principalmente, né, no nosso contexto, enquanto evangélicos, batistas, do século XXI, tudo nosso é documento, né? Então, às vezes, a gente tem declaração doutrinária, a gente tem estatuto, a gente tem isso, tem aquilo outro, quando o que a gente precisa mesmo é ter as leis do Senhor nas tábuas do coração, né? E assim, porque de modo que, independentemente se há uma regra ou não, a gente, pelo fato de ter essa essência dentro da gente, a gente se incomoda em trair essa essência e a gente, mesmo que não acerte, tem aquele alvo ali como referência, como assim, hoje eu não consegui, mas amanhã eu vou conseguir, eu vou tentar, eu vou continuar, como você acabou de falar, né? Eu não vou desistir, né, do meu irmão. E, por incrível que pareça, estou impressionado como é que o tempo passa depressa. Mas, assim, antes da gente fechar, eu vi, né, você falando sobre a questão, né, do amor cristão. Em relação ao acolhimento, a gente falou aqui, e a questão da unidade da igreja. Então, pelo que eu observei aqui, a questão do amor cristão, olhando para Cristo, pelo que você falou sobre a adoção, aquela ideia, né, eu vejo lá como em Filipenses, capítulo 2, quando a gente vê o esvaziamento, né, e João, capítulo 1, quando a gente vê a questão da encarnação, e aí eu lembro de Paulo, né, eu me fiz de tudo, né, para salvar pelo menos alguns e tudo tal, aquela questão, né, de a gente ter um amor prático, né? Assim, não perfeito, como você mesma falou, e eu pelo menos percebi aqui, né, que quando eu falei sobre a questão da audácia, eu estava pensando no atingimento, né? E quando você fala, eu penso na questão da perseguição, né? Então, a respeito disso daí. E se tem como, né, a gente fechar, eu vi um tópico, né, quando você fala sobre comunhão da igreja e a Trindade nos dias atuais, a prática da comunhão exercida nas igrejas batistas, evidências da doutrina da Trindade nas celebrações dos dias atuais, você já falou, né? E os benefícios da comunhão na vida do cristão. Eu, pelo menos, assim, já pude perceber, não que a gente falasse em ordem, mas que você já falou sobre isso. E essa parte da prática da comunhão exercida nas igrejas batistas, você tem alguma coisa para comentar antes da gente encerrar a nossa entrevista? Eu penso que a nossa maior observação é dentro dos campos onde a gente está, né? Isso. E a gente tem que estar sempre tendo cuidado de melhorar, porque a comunhão ela não pode sofrer um esvaziamento, né? Isso aí não é só na nossa igreja, mas a igreja, né, do Senhor Jesus não pode ter o cuidado de não ter um esvaziamento de como ocorrer e de
como ser assertivo na vida do outro. Porque o ser comum, porque comunhão é uma das expressões, né, koinonia, vem a ideia de participação. Olha que legal. A participação, uma comunhão que traz participação, uma comunhão que tem desdobramento no companheirismo, uma comunhão que tem o desdobramento do compartilhar. E como essas palavras, elas são relevantes na vida, para a vida, ainda mais nos dias de hoje, tempos que estamos vivendo, como você bem pontuou, e aí uma atitude, não um olhar companheiro, mas uma atitude, uma ação que expressa o companheirismo, como diferença faz? Perfeito, um companheirismo então, que se dá no dia a dia. Então tá. Vanusa Monteiro, muito obrigado por compartilhar com a gente seu trabalho acadêmico e compartilhar de um modo prático, né, percebendo que é um material que tem utilidade para a vida da igreja, né, e eu espero de todo o meu coração que esse seu trabalho se torne uma publicação e que seja lido e compartilhado por muitas pessoas e que, assim como mexeu com o meu coração a ponto de querer, né, gravar essa entrevista, venha animar, né, o coração dos cristãos em relação à possibilidade de experimentarmos a unidade que Jesus prometeu e que a gente possa ter essa vida no Espírito, né, para a glória de Deus Pai, e que, de um modo muito especial, né, os nossos futuros líderes não desistam do ministério e acreditem que, como diz Efésios 5, né, que a gente precisa ser imitador de Deus como filhos amados, que a gente possa estar tendo essa referência e entendendo que a gente vai a chegar lá porque a gente, de certa forma, foi programado para isso, né? Deus colocou em nós algo que nos capacita ao atingimento dessa meta, por mais que a gente pense que não. Então, muito obrigado, tá? Uma palavra de despedida. Eu que agradeço. Sim, eu que agradeço a oportunidade. Quero me colocar a dispor sempre a construir, a compartilhar e aprender. Me sinto honrada e Valeu. Que venham outros desafios. Obrigada. Então tá legal. Um grande abraço, fica na paz. Tchau.